morreram com eles. Primeiro ponto que eu destaco é alerta: como não criar os filhos. Jó não tem pecado. Jó é um homem temente a Deus, e na Torá judaica e na Bíblia Sagrada é um homem que agrada tanto a Deus que Deus defende Jó diante de Lúcifer, de Satanás. Mas aqui eu estou vendo que Jó deixa os filhos fazerem banquetes, altos banquetes, aquilo que na Copa Perdigão dizia: é brasa, Perdigão, coisa simples, mas que Jó, por causa disso, dos banquetes, Jó era obrigado a se levantar pela madrugada. Jó 1:5. E Jó agora, por turno de dias e dos banquetes que os filhos faziam, Jó agora vai santificar os filhos. Jó vai se levantar de madrugada. Jó vai fazer holocausto segundo o número de cada filho. E Jó dizia assim, 2 pontos: talvez meus filhos tenham pecado, e talvez meus filhos tenham amaldiçoado a Deus no seu coração. Assim, eu vou fazer sacrifícios para santificar os meus filhos. E nessa hora, meus irmãos, eu destaco que pode haver uma brecha espiritual na nossa casa, na nossa família, ou uma brecha espiritual, ou uma ocasião de confronto com Lúcifer. Jó, capítulo 1, versículo 18. Deus, na sua cosmogonia, Deus governando a galáxia de Andrômeda, e todas as galáxias de Via Láctea e todo o universo, há mais de 5.000 anos, que o ano judaico, eu sou descendente de judeu, lá em Israel é 5.765. Nós estamos no ano do Rosh Hashanah, quase chegando lá. E aí, Deus encontra um confronto com Lúcifer e diz assim: observastes a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a Jó, homem íntegro, homem reto, temente a mim e que se desvia do mal. E aí Satanás diz: também é rico, tira tudo que ele tem. Eu quero ver se ele vai murmurar diante do Senhor. Toca nele. Olha, Deus, ele é muito servo, porque ele é rico. Agora eu quero ver ele ser servo de Deus na pobreza, na doença, na dor, no sofrimento, na humilhação, no desprezo humano, no banimento dos amigos de Jó. Eu quero ver. Aí Deus diz: Satanás, você está me ouvindo? Satanás, toque nele, em tudo que ele tem, nos filhos que ele tem, na riqueza dele, e você verá que ele não vai murmurar diante de mim. Agora presta atenção numa coisa interessante. O conceito que Deus tem é de Jó, homem reto e temente perante Deus. O conceito de Deus é para Jó. O conceito de Deus não inclui os filhos do churrasco. O conceito de Jó não inclui a mulher de Jó, que disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas o conceito de Jó é um conceito sacerdotal judaico, que o homem é o governante do lar, o homem é o cabeça da casa, e o homem vai fazer de tudo para que a casa dele chegue até o céu. O céu é o meu trono, mas a terra é a estrada dos meus pés, é o que diz o Senhor. Diga comigo: reverdecer e crescer. Abra sua Bíblia, Jó, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 9. O homem passa dores, tribulações, angústias, sofrimentos, mas se nada disso trouxer pedagogia do céu, o homem está fadado ao fracasso. Cada dor, cada tribulação para o ser humano tem uma pedagogia do céu. Eu troco conexão com Israel, e os rabinos dizem o seguinte: essa história de sofrimento, isso é coisa do cristianismo. Não tem isso aqui para o judaísmo. A gente é abençoado e acabou. E e como é que tem bomba caindo na faixa de Gaza, na Cisjordânia, atentado terrorista, confusão, o emitimento de um caldeirão? Então me explique, rabino. E nem o rabino sabe explicar. Porque Jesus garantiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Fique de pé para aquela palavra. Jó capítulo 14, versículo 1. O homem que é nascido de mulher, ele tem poucos dias na terra, ele é de poucos dias. Jó 14, 1 a 9. E o homem é farto de inquietação. Diga: inquietação. Mas é muita inquietação.
Tem mais farmácia nascendo, né? Milhares de pessoas na brincadeira, nas praias, do que marca de roupa importada, do que sapato. O que tem de farmácia de ansiolítico, de antidepressivo, farmácia virou boutique da moda. Eu nunca vi tanta marca de farmácia bonita, elegante, charmosa, com ar-condicionado, com gente. O povo está adoecendo e as farmácias multiplicando. Quando o mandamento é crescer, multiplicar, sujeitar, governar e dominar. Aqui ele consagrou o bebê. A geração dele está sendo multiplicada. E duas, para que dos geratórios, mais 4, mais 6, para a geração ir crescendo. Mas o homem nascido de uma mulher, ele tem poucos dias no planeta Terra, e ele tem muita inquietação. Esse homem ele sai como uma flor, e ele murcha lá fora do mundo. Ele foge de Deus como uma sombra, foge da luz. E este homem não permanece. E sobre tal, Deus abre os olhos, e a mim me faz entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias do homem na terra estão determinados por Deus, contigo, ó Deus, está o número dos meses cada um, e tu puseste limite, e o homem não vai passar além deles. Deus, decide dele, para que ele tenha repouso, até que, como um mensageiro, tenha contentamento no seu dia. Porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se esta árvore envelhecer na terra, a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Podeis sentar, amém? Glória a Deus. Jó faz o discurso registrado por Moisés em Jó 14, um discurso eminentemente filosófico. Sabe uma coisa? A Bíblia não é coisa de gente analfabeta, não. Evangelho é coisa de gente inteligentíssima. Evangelho é metafísica. Eu saio da terra e chego até o céu. Eu rompo a estrutura orgânica carnal humana para chegar em estrutura espiritual no céu. A retrospectiva, a tradução do judaísmo, a tradução talmúdica, mostra que o livro de Jó, ele está entre 1485 a 1445 a.C., e a terra é chamada Uz, o território adjacente a Midian, hoje atual norte da Arábia Saudita. Os conflitos estão lá, o barril de petróleo está lá, a Bolsa de Valores Mundial, Tóquio, Japão, Nikkei, o índice, está tudo aqui, Arábia Saudita, olha lá. E a percepção e os diálogos também transcendem o tempo. A riqueza de Jó, meus irmãos, é uma riqueza medida por rebanho. Diga rebanho. A riqueza de Jó, ela é medida por rebanho. Não é por ouro, nem prata, nem metais preciosos. Por quê? Porque Deus revela em Jó o caráter agropastoril, trabalhador, esforçado, nunca preguiçoso, nunca especulativo. Eu estou falando de um homem, há 4.000 anos atrás, que é dotado de um clã familiar judaico. Mas Jó nos ensina nessa noite que ele não se abala pela invasão caldeia, nômade, dos sabeus, quando matam os seus próprios filhos. Jó perde tudo na vida, ele perde tudo, empregado, cabelo, tudo. Em Jó, quando ele está com seus 70 anos de idade, mas Jó vai recuperar tudo com 140 anos de idade. Mas ninguém vive mais 140 anos, eu sei disso, por causa da teimosia humana. Mas a primeira prova de Jó, diga a primeira prova. Primeira prova. Na primeira prova, Jó perde os bois e as jumentas. Animal de resistência, jumenta e boi, procriação, leite, carne e manutenção de família. Na segunda prova, em 1:14, na segunda prova, Jó perde suas ovelhas, animal pacífico, israelense do planeta Terra. Ovelha, não briga, é ovelha. Jó na terceira prova perde todas as juntas de camelos toca ao flex, movida a água daqui para Recife, com autonomia de 250 km de distância para andar bebendo 20 litros d'água. Jó depois de perder os camelos, na terceira prova, ele vai perder na quarta prova, agora ele perde os filhos. Diga, os filhos. Jó perde os filhos na quarta prova. Na quinta prova, a saúde de Jó entra no caos e no coma da existência humana. Jó chega a suturar, e eu suponho, nos meus
fardos ignorantes, a guerra luta por aí. Eu suponho até que a bactéria que acomete Jó aqui chama-se Staphylococcus ou Streptococcus, porque a erupção cutânea, o Jó começa a supurar pelos poros que exala mau cheiro. E Jó, ele entra na quinta prova quando ele adoece. E qual é a sexta prova? A mulher de Jó. A mulher é coisa fundamental na vida de um homem de Deus. A minha mulher, para mim, tem que ser fundamental. E fundamentalista não islâmica, cristocêntrica. A minha mulher, a tua mulher, tua namorada, tua noiva, tem que ser. Por quê? Porque a sexta prova é uma das piores. A maior guerra que acontece no celular é dentro da sua casa. Você resiste a um padrão chato. Você resiste a um vizinho perseguidor. Você resiste a qualquer situação. Mas quando a prova começa dentro de casa, é 1-0 para Lúcifer e 1-0 contra você no placar sideral na glória de Deus. Por isso que o reino dividido não prospera. O reino unido sim prospera. Quando na Gênesis, quando na Mesopotâmia, no Iraque, no Éden, ele lança para Adão: crescei, multiplicai, sujeitai, governai, dominai. Ele manda que o homem procrie na terra para que seja uma nação judaica, depois israelense, com o nascimento de Israel, que agora, era 2 dias atrás, voltou a nação, uma lei só para ser tudo judeu. A língua oficial agora é hebraica, ali, naquela região. Eu estou vizinho à Palestina, eu estou do lado dos reis colorados, atentados, mas a língua oficial agora vai ser em Jerusalém, como capital oficial, a capital do Deus vivo. E depois dessa sexta prova, irmãos, os inimigos de Jó. Inimigos de Jó são um perigo. E o sofrimento é grande com o inimigo desse, com o amigo desse. Na sexta prova, a mulher de Jó diz o quê? Amaldiçoa teu Deus e morre. Então, o Deus de Jó não é o Deus da mulher de Jó. Olha que a boca do inferno diz: amaldiçoa teu Deus, Jó, e morre. A mulher sábia edifica uma casa e a toda com as próprias mãos. Não foi com a mão da vizinha, foi com as próprias mãos. Então, o primeiro fundamento que eu tenho que ter é que a família que cresce unida, nasce unida, vive unida, progride unido. E Deus é capaz de resgatar a bênção? Pedro vai ensinar que quando não há unidade, a bênção não chega. Não chega o que nós precisamos, não chega o que Ele quer dar, porque nós estamos caminhando completamente desunidos. Diga: reverdecer e crescer. A coisa é tão séria que quando a mulher de Jó vai dizer amaldiçoa teu Deus e morre, ela copia o que a mulher de Ló faz, olhando para Sodoma e Gomorra. E até hoje pode ligar o Google, YouTube, e você vai ver a mulher de Ló em estátua de sal na beira do Mar Morto. E quem chega de ônibus, de avião lá e diz: olha lá, a silhueta parece a mulher de Ló. Veja o quanto a mulher é importante num projeto do céu. A mulher de Ló, olha, mas vira estátua de sal. A mulher de Davi, Mical vai consultar um demônio chamado Ispa para poder engravidar. Aqui não, nasce menino todo dia. Porque feliz é a nação dos judeus é o Senhor. Dá uma profecia. Reverdecer e crescer. Exigências. Número 1, soteros, do grego, soteriologia, constatação. Filosofia do céu, Jó. Diz assim: o homem que é nascido de mulher é de poucos dias e é cheio de inquietação. Mas peraí, todo mundo aqui é nascido de mulher, né? Olha o que Jó está falando filosoficamente, né? Entendeu? Olha, quem é nascido de mulher vai ter poucos dias na terra e vai ficar cheio de inquietação se não tiver Deus. Vai sofrer um bocado e nem vai lembrar que existe um Deus que pode socorrê-lo. Irmãos, Deus sabe tudo a teu respeito. Quem veio aqui nessa noite, quem está aqui me ouvindo ou vendo, está vivendo uma batalha em casa, na rua, no trabalho, na família. Uns estão doentes, outros estão endividados, outros estão em conflitos familiares. Sempre haverá batalha. A vida do crente é meio que todo ganho espiritual sobe e desce, mas a estabilidade vem do Senhor. Quando ele diz para Isaías: todos os joelhos, quando ele diz assim: o monte será batido, Isaías, todo vale que tem um buraco vai ser aterrado até a minha vinda. Então eu estou consertando toda esta terra para o meu povo passar por ela e chegar até o céu. A riqueza de Jó é medida por rebanhos, porque Jó é
e ele não tem salário, não tem salário. Então isso está causando um despertamento curioso. Estou dizendo, ainda existem homens que queiram servir a Deus. Amém. Por amor a Deus. Dá um aplauso a Jesus. O caráter de Jó é um caráter agropastoril, num prenúncio de que Jesus é o bom pastor e dá a sua vida pelas suas ovelhas. O grande William Douglas, o Trezélia conhece, nós conhecemos, é o irmão nosso na fé, primeira vara federal, Niterói, Rio de Janeiro, juiz federal, servo de Deus. William Douglas diz assim: depressão é o excesso do passado na vida de alguém, pesa tanto que dá depressão. O estresse é o excesso do presente, fica tão aperreado no estresse do dia a dia. E a ansiedade é o quê? É o excesso de futuro. Mas Deus é o único ser onisciente, onipresente, onipotente, que governa do alfa ao ômega, do princípio ao fim. Ele é aquele que era, aquele que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso, dê um aplauso a ele. Ele é a própria existência humana. Quando Jó declara, olha, todo aquele que é nascido de mulher vai viver pouco e se aperrear muito, é porque tem a história do panteão do planeta Terra. Baal, Império Medo-Persa babilônico, Baal, Axera, Moloch ou Mote, Renfã. Aí eu olho para a Grécia, sai da Babilônia agora, olho para a Grécia, eu vou encontrar Hércules, Artemis, Apolo, Hermes, o pai da Hermeneu, que era o mensageiro, e olho para Zeus. Irmão, só tem Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jó está dizendo, os que são nascidos de mulher, porque se criou no planeta Terra a informação de que homens eram filhos de deuses como Zeus, como o próprio Hércules. Se criou essa tendência, corrompendo a Bíblia Sagrada, que diz que os filhos de Deus, os anjos, adentraram as mulheres na terra, e assim houve uma geração dos Nefilim. Para você ter ideia, coisa tão séria, que Jó, em 46:13, Jó é o nome do terceiro filho de Issacar, ele é filho de Jacó. Segundo o léxico de Strongs, o nome possível é uma forma de Jobab, mais provavelmente uma transcrição errônea de Shahu, ou ele voltará. Jó prenuncia a volta de quem ainda não nasceu. Jó tem um condão espiritual que anunciar a volta de quem ainda não tinha vindo, do Messias. Ele está chegando para nada. Ora, vem Senhor Jesus. Mas Jó honra ao Deus dos Hebreus. Jó não vai honrar a Babilônia. Jó não vai honrar aos continentes que nascem, crescem e tudo mais. Jó e eu e você e nós vamos honrar sempre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe uma coisa? Uma restituição do céu na terra não é como restituição de imposto de renda, que dá e toma, toma e dá, dá e toma, toma e dá. A restituição do céu, ela vem conforme o seu merecimento e a sua dedicação ao céu. Deus quer saber de mim e de você, se eu vou permanecer ou se eu vou me desviar. Eu ganhei uma causa em 2012 de 2.200.000. Eu luto para receber. Era 2.200.000. Vamos chegar a 6 milhões. Quando é que sai, pastor Leandro? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, eu quero estar naquele lugar. Eu sei lá para quem vai fazer esse dinheiro, irmão. Eu estou lutando por coisa efêmera. Eu estou lutando por dinheiro da terra. Mas eu estou querendo chegar no céu. Então Deus está vendo. Deus está vendo em ângulo. Capaz de ficar desesperado. Não. O dinheiro não pode comprar. Billy Graham, o conselheiro da Casa Branca, disse: não é pecado ser rico. O pecado é a riqueza dominar o homem. O pecado é o homem ser escravo da riqueza. O pecado é o homem olhar para o seu semelhante com desprezo, pensando que dinheiro compra tudo. Porque não compra nem no céu. Pode comprar o carro importado da fazenda, foguete para ir para Marte, voltar, o pó e a cinza, mas não leva até o céu. O que leva ao céu é o sangue do Cordeiro da nova e eterna aliança derramado para a remissão de pecados. Aí Jó entende isso. Jó dá uma aula de metafísica, diz assim, Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Contudo, os meus caminhos eu defenderei diante de Deus. Amém. Olha que fé linda. Ainda que ele me mate, ainda que eu apodreça,
entender que você ficou com Deus, fica com a melhor parte. Ele criou a situação para você ficar com Ele e você vencer todas as coisas e você dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A proporção da perda é grande. Jó perde tudo. Mas já pensou o camarada tem uma fé dessa? Enxergar Deus na derrota? Não, ninguém enxerga não. Eu sou míope, eu tenho lente de contato 7,5, 7,90. Ainda uso um óculos de leitura, eu sou cego. Mas como é que eu posso ver Deus no caos, irmão? A gente é crente do século XXI, não enfrentou a arena de leão, não enfrentou surra, e a gente só vê Deus na riqueza. Meu amigo, minha amiga, venha pegar a casa própria, venha pegar o carro novo, homem, venha pegar o céu. Eu estou querendo saber de casa, eu só quero o pão de cada dia, que é Jesus de Nazaré. Ele é o pão nosso de cada dia. Deus não posso fugir nunca. Apesar de fugir do céu, me ensina que com Deus eu não perco nada, apenas tudo é movimentado. O cara que perde os filhos, cabelo, jumento, perde tudo e depois é tudo devolvido à dobra. Foi melhor que a operação da Bolsa de Valores de Tóquio, foi melhor que o Índice, foi melhor que Nova York, foi melhor que a poupança ouro do Banco do Brasil, foi melhor do que tudo. O que Jó tem que fazer? Ficar de joelho, perseverar. Você está disposto a perseverar? Você está disposto a ser confrontado em tudo? Dizer: eu não abro mão de Deus. Amém. Nunca eu abro mão do Senhor. Nunca. Milênios adiante, Jó falou: aquele que é nascido em mulher. Jó falou. Pastor, falou. Aí Jesus abriu a boca e falou a mesma coisa. João, Lucas capítulo 7, 28, pode abrir. Jesus repete o discurso de Jó. Lucas 7, 28 diz: olha, meus irmãos queridos, Jesus diz assim: eu vos digo que os que são nascidos de mulher, olha que coisa linda, o discurso de Jó. Jesus é conectado com a Torá, com a lei, com o Talmud, com o terreno, com o sol, com todo o poder de Deus. Jesus ultrapassa milênios e séculos. Abre a boca e faz o discurso e diz: olha, os que são nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que João Batista. Porque Deus dá graça ao humilde, mas Deus resiste ao soberbo. Toda vez que você for confrontado, toda vez que você for humilhado, porque você é um cristão, tenha paciência, porque eu já vi muito confronto acabar em caos, acabar em confusão, e cada servo do Senhor ser poupado, ser restaurado. Jó e Jesus estão honrando não a nenhuma entidade demoníaca, não a nenhuma lenda, mas estão, sabe o que é que eles estão honrando aqui? Os que são nascidos de mulher, a semente do homem e da mulher, para gerar toda uma nação. Jó declara isso, Jesus declara isso, os que são nascidos de mulher, mas vindo, aí Paulo avança, Paulo chega na Galácia 4 e diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher sob a lei. Ou seja, o tempo passou, de Jó para Jesus avança-se 4.000 anos, mas Jesus vem nascido de uma mulher, sendo filho de Deus, é nascido de mulher. Não pegou nenhuma bactéria na manjedoura, não pegou infecção nenhuma, nem aquela infecção que dá no bebê como nasce, que tem que tomar sol, que desce. Nada disso você está vendo. E ele vai para o estábulo para mostrar que o rei da glória se submete ao estábulo no meio de animais. Ele não pediu, e Deus poderia dar o palácio de Herodes, a comarca da Judéia de Pôncio Pilatos, mas ele nasce o rei do universo, nasce e vai para a manjedoura, porque ele tem lugar para ele na estalagem. Dá para pronto esse rei da glória para mostrar bem ao povo do Senhor. Porque nascido de mulher vence, porque tem a criação do céu, não é só a semente do pai e da mãe. Somos nascidos, mas somos gerados agora por Deus, gerados pelo Espírito Santo do próprio Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu, Jesus, e meu Pai, viremos a Ele e mostraremos a salvação. Então a tua vida é uma jornada, não para no meio do caminho. A tua vida é uma caminhada para o céu, porque muitos caminhos para descer redondo, com água que passarinho não bebe. Desce redondo, desce quadrado, que a porta morre, vai para o abismo.
Isso é que faz a diferença. Envelhecer e crescer. Segundo ponto, a contemplação. Deus reduz o homem a nada. Deus reduz o homem a nada. E Deus se exalta em tudo. Jó diz: esse homem é como uma flor que murcha, que morre, que perece. E Deus até se desvia do homem para que ele não morra na hora. Porque se ele fosse entrar em juízo com o homem já seria fulminado rapidamente. Cada ser humano que despreza a Deus, se soubesse o quanto Deus é importante, nunca teria coragem de desprezar a Deus. Abra no Salmo 8, versículo 4, o que diz aqui, ó: quem é o homem mortal, para que eu, Deus, me lembre de um homem mortal? Quem é o filho de um homem na terra, para que eu, Deus, visite ele? Quem é que manda aqui? Quem manda na galáxia? Quem manda no universo? Quem manda? Porque pode ter robô, pode ter robótica, pode ter foguete, pode ter tudo, mas o mundo está lá, apertando o botão para tudo. E quando o Salmo diz, o Salmo número 8, quem é o homem mortal? Aqui nenhum de nós atingiu a estatura espiritual da imortalidade, e não vamos conseguir. Só teve um, que ao terceiro dia voltou e disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Aplauda Jesus de Nazaré. Dê glória ao nome de Deus. Essa semana, retrasada, eu tive um sonho. Até a Chica perguntou no culto da oração: sim, perdão, eu não vim no culto da oração sexta porque a gente recebeu a missão de montar o guarda-roupa. Só que eu não posso, porque eu disse da torta quebrada, a perna da torta. Eu deixei de andar, fui muito doente, Jesus me mudou de pé. E aí a galera foi enfrentar o guarda-roupa sozinho. A bicha teve que enfrentar o guarda-roupa para chegar outro que eu ganhei da minha cunhada. Então a gente não pôde estar aqui para começar a desativar o guarda-roupa e chegar o outro. Mas aí eu tive um sonho, pastores, tive um sonho que me chamou a atenção e me causou cabelo em pé, os poucos cabelos que não caíram ainda. Eu tive um sonho da Pangeia. Eu tive um sonho tão glorioso da face do Senhor, quando Deus começa a criar o universo e mostrou toda a formação de tudo. E aí eu disse: esse sonho é muito forte, Senhor. E nos sonhos de Deus eu estou com medo, porque eu nunca vi tanto poder junto realmente operando. Deus, eu tenho medo da tua presença. Isso aqui é paz. Saber que eu sou Deus. Eu estou fazendo e mostrando, para você ter noção de dizer na terra aos meus quem é o Deus que fala com você. Irmãos, eu vi as explosões, eu vi a criação do universo, eu vi a formação da terra, da água e do continente, eu via as misturas homogêneas e heterogêneas para que se formasse bactéria, fungo, vírus, criatura, DNA, cadeia cromossômica. Eu vi tudo em sonho. Eu dizia: pronto, meu Senhor, agora eu morro, porque eu vi a tua glória. Eu dizia: filho do imortal, cala-te, contempla a minha glória e diz na terra que eu sou Deus. Eu comentei com minha mulher ontem isso. Aí eu disse: sabe uma coisa? Eu vou mergulhar no meu sonho. Consultei um amigo nosso, o Dr. Google. Todo mundo conhece o Dr. Google, é amigo de todo mundo. Fui lá na Pangeia, vai para João Juarez. Na Pangeia, tem um site aqui. Na Pangeia, de 200 milhões de anos atrás. 200 milhões de anos atrás. 200 milhões de anos atrás. Na Pangeia, todos os mapas dos países do planeta Terra estão se encaixando, e antes tudo era ligado, quando ele fazia separação de terra, botar água e fazer divisão. Se eu pego o mapa do Brasil e encaixo na América do Sul, casa direitinho. Aí eu pude ver o quanto Deus no sonho revela o poder e a glória, a onipotência, a onisciência, divindade, poder, invencibilidade. Aplauda Ele, porque Deus, mulher, para Ele são todas as coisas. Em 1965, em minha avó, um ser humano vivia 40 anos, varíola, febre amarela, peste bubônica, todo mundo vivia até 40 anos. Agora a gente sai de 40 anos para 75 no planeta Terra. Isso é longanimidade, graça do Senhor. Isso está na vontade de Deus, irmão Amaral. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque o homem também é carne. Porém, os dias de um homem serão na terra 120 anos.
Deus decretou que pela nossa resistência a Ele, Jó chega a 140. Agora Deus está mudando a faixa etária. Baixou para 120 na quilometragem da vida. A quilometragem está baixando. Aí o homem continua, pastor Caldefã. A humanidade continua afrontando Deus. Ele baixou de novo a quilometragem. Quando eu saio do Salmo de Gênesis 6:3, eu vou para Salmo 90:10. Pode abrir. Agora, de 120 anos, o homem está caindo para chegar a 80 anos. E agora a humanidade antropologicamente melhorou. Vacina, vitamina, remédio. A gente agora está com 75. A Bíblia proclama uma verdade poderosa e diz no Salmo 90, versículo 10, que nós, seres humanos, vamos chegar até a 80. E depois disso é cansaço, é enfado, porque o tempo voa e a gente é cortado rapidamente. Você está vendo aí como Deus está governando a minha vida e a tua vida? Mas Jó diz assim: a esperança para a árvore, se a árvore for cortada, ainda assim você como árvore, eu como árvore, ainda vai se renovar tudo. Irmãos, Jó identifica que a esperança pode até ser cortada da vida de um crente, reduzida da vida de um crente. Ela pode ser estagnada, mas ela não pode ser exterminada. Nem a fé, nem a esperança. Homens são árvores de esperança para Deus e por Deus. Homens do judaísmo ao cristianismo são comparados raízes, árvores. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Diz: maldita figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Porque a forma de representar a metáfora é que toda árvore cresce, aprofunda a raiz, bebe água lá embaixo, faz o ramo crescer aqui em cima e dá safra em 12 meses, 12 meses, 12 meses. Aí tem caju, aí tem acerola, aí tem banana, aí até de Apocalipse vai chegar as árvores que dão saúde para o mundo inteiro. Por que Deus, na pessoa de Cristo, na pessoa de Jó, vai falar que você vai reverdecer como árvore? Presta atenção. Lá em Israel, os geólogos israelenses estudam uma árvore chamada carvalho de justiça, para que seja o quê? Carvalho de plantado pelo para a sua glória. O carvalho israelense, ele é o termômetro de uma tempestade. Quando há uma tempestade israelense, eles vão analisar os ramos do carvalho, está torcido para que lado. Aí vê a velocidade do vento, mas o carvalho não quebra, o carvalho não entorta, o carvalho não se desmancha, o carvalho aguenta tudo. Aí depois a Bíblia vai te comparar ao cedro do Líbano, irmão. O cedro do Líbano é a madeira mais dura, mais cara de todo o Oriente Médio, de toda a Euroásia e de todo o planeta Terra. Então agora você é carvalho, agora você é o cedro do Líbano e depois você é palmeira. Quando está chovendo, a sua raiz vai buscar água lá embaixo, porque aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Aplauda Jesus, dê glória a Jesus. Você vai buscar água que não tem no deserto, é para crente, porque lá tem fonte de água viva. E essa fonte que Moisés não entendeu, Moisés pega o cajado, bate na rocha. Moisés, porque você feriu a rocha, Moisés, você não entrará na Canaã. Eu mandei falar com a rocha, porque da rocha sai água viva. Jesus é a rocha, a pedra da esquina, a cabeça de ângulo, a cabeça dos edificadores israelenses do judaísmo engenhado, que cai no mundo, transforma em fogo, e que aquele constrói a sua vida sobre a rocha de Jesus. A casa não cai, o vento dá vendaval, dá ciclo, a casa não cai, e a rocha faz botar água. Eu sou fonte de água viva, diz o Senhor. O Salmo versículo 1, versículo 3, Salmo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, este homem, esta mulher, tem o prazer na lei do Senhor seu Deus, nela, na lei, medita de dia e de noite, dia e noite. Então, será como uma árvore plantada na sombra do ribeiro, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Essa comparação metafórica vai agora avançar a 4.000 anos. Eu estou com 5.700 anos agora é contra Jesus. Jesus vem à terra. Abra João capítulo 15, versículo 1, por favor, e todo mundo pega assim d'água. Água molhada do céu lá, água gelada.
João, estou terminando, capítulo 15, versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E João 15,5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está com Jesus vai dar fruto. Mas fruto de quê, pastor Ianco? A casa nova, o carro novo, a roupa nova? Não. Primeiro fruto, fruto do Espírito, fruto digno de arrependimento. Aí quando houver fruto do Espírito, aí chega a casa, o carro, está aqui, essa igreja está dando fruto do. Por quê? Já multiplicou, já vai crescer para a direita, para a esquerda, a tenda do Êxodo, onde Deus tabernaculou, cresce para a direita, cresce para a esquerda. Então a igreja começa a crescer do lado, porque vai dar fruto, e esse rebanho multiplica, quadruplica, e vai se enchendo para ser baixada a salvação, uma porta de vida eterna e uma proclamação do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Reverdecer e crescer. Jó 42:12, abençoou o Senhor Deus a Jó. E o último estado de Jó não foi a UTI, não. O último estado de Jó não foi a putrefação da carne, porque eu fui buscar o cadáver do pastor que morreu. E o bicho morreu infartado, passou uma semana em putrefação, trancado no apartamento. O cachorrinho dele gritou, latiu, gritou, e ninguém abriu a porta, ninguém ia se meter. Mas quando o mau cheiro exalou pelo corredor, chamaram a polícia. A polícia derrubou a porta. Estava meu colega pastor que caiu da cama dormindo, infartou no chão e morreu. A gente não sabe o dia e a hora que o Senhor veio buscar a gente. Por isso que a gente tem que estar preparado. Um pastor. Não tem super-homem aqui. Não tem seres humanos. Filho do homem mortal. Filho daqueles que são nascidos de mulher. Todo mundo aqui nasceu de mulher. Não nasceram pelo Espírito, nasce pelo Senhor. Por quê? Pois será plantada, olha, você e eu vamos ser plantados no ribeiro, a sombra do ribeiro. Isaías 61:3 diz assim: eu, Deus, vou ordenar para quem está triste lá no Monte Sião, em Israel, que dê para esse povo meu, que agora é você, glória ao invés de cinza. Por quê? Porque cinza é desgosto judaico. A pessoa desgostosa, lembra que Anás e Caifás rasga a roupa? Quando Jesus diz eu sou, ele rasga, ele vai para pó e cinza. Aí Isaías 61:3 diz assim: olha que gozo em vez de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que este povo da IEP, do Castelo Branco, se chame carvalho de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Submissão a Deus, para que as águas venham e eu possa reverdecer. Jó filosofa, Jó 38:28. A chuva, porventura, tem um pai? Olha Jó, falando de astronomia e astrofísica. Jó não tem o Hubble. Jó não tem um binóculo sequer rudimentar feito de bambu. Mas Jó fala da ursa maior, da ursa menor, da constelação de Orion. Pastor Juarez, isso é sabedoria do céu. Aplauda a Deus, porque Jó é o céu reservado aqui para você. E Jó diz assim: a chuva porventura tem um pai? Quem gerou as gotas do orvalho? Quem foi que fez? Foi Deus. E é Deus. Aí Jó 14:9 diz assim: ao cheiro das águas, ele vai dar ramos como uma planta. Você vai frutificar ao cheiro das águas da esperança do Senhor. Importa, irmão, importa, igreja, importa, colegas pastores, importa suportar, importa aguentar, suportar, esperar e esperar. Importa até ser poldado como a árvore, poldado, cortado para crescer. Porque quando se polda, os nutrientes da ceifa se concentram em cada galho que vão crescer. Melhor esperar pelas águas do Senhor, como as correntes do deserto Negev, que congela na montanha em cima e faz uma cachoeira embaixo, e vem molhando a terra para que haja essa grande colheita. Jó vê milagres depois do caos. Crise, irmãos da IEB, não é crise, não é tempo de moleza, mas crise é palco de milagre. Jó tinha 7.000 ovelhas, passa a possuir 14.000. Jó, tudo que teve antes aos 70 anos, agora dobrou para 140 quilometragens da vida dele. E Jó vai ter tudo
mas o nutriente vem do Senhor. O nutriente e os figos de chuva vêm do Senhor. Olha só, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, Isaías 12:3. Porque a esperança para uma árvore que, se for cortada, vai se renovar e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, se morrer o seu tronco do pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Jó 14:7-9. Faça assim comigo. Faça assim, não tem vergonha não. Feche os olhos, faça assim. Isso, faça assim, eu quero ouvir o dedinho. 2 dedos agora. 2 dedos. Parece que está caindo um pingo de chuva. Agora 3 dedos. Isso. A chuva está chegando essa hora de temporada. Agora 4 dedos. Agora vai aumentando. Agora bate palma para o Senhor. A chuva vem chorando a partir de você. A sua determinação tem que ficar firme com o Senhor. Abre o teu pé. Quero ficar. Nunca vai ser o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Muito obrigado, pastor Jorei. Muito obrigado, igreja. Que Deus nos ajude sempre. Ainda que Ele nos mate, nele esperaremos. Amém? Eu esqueci que eu tenho inglês. Obrigado. O inglês ficou no bolso. Obrigado. 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 Quem foi abençoado nessa noite, deu glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, a programação da igreja está aqui no boletim. Quarta-feira, reunião das organizações missionárias, mulheres cristãs missionárias, temos também sociedade masculina. Então, parece quarta-feira. Sexta-feira, isso é uma bênção que culto de oração. Bênção de Deus. Deixe de ir, vai ser 9h30. Quem esteve sexta-feira recebeu o poder de Deus através da confissão do louvor, da palavra, das orações, uma bênção. Meus amados, sexta-feira eu tive uma experiência incrível com Deus. Eu estava transbordando do Espírito, cheio do Espírito. Eu peço sempre Deus, Senhor, me encher do Espírito. Culto da Uni Jovem, às 19h30. Pastor Claudio Vans está à frente. Eu vi jovens. Existem os chamados paralíticos da fé. Sabe aquele homem que foi conduzido através de uma cama, foi colocado no teto da casa, até chegar a Jesus? Existe também os paralíticos da fé, que precisam ser levados a Jesus, trazer a igreja. Então, jovem, traz um jovem. Procura um jovem. Eu quero que todos os jovens não deixem mais, a não ser que tenham justificado, de faltar o culto a um jovem. É uma determinação pastoral. Não é mais pedido, não. É uma determinação pastoral. Se você quiser desobedecer ao pastor, desobedeça. Se você quer que o pastor chama, como está escrito em Hebreus, sejam obedientes aos nossos pastores, para que eles são responsáveis para prestar conta de cada ovelha, para que ele não venha gerir o seu ministério. Então, se você, jovem, quer que eu venha como pastor gerir, não venha ao culto tão jovem, mas a determinação pastoral. Você vir ao culto tão jovem a partir de 19h30 do domingo. Se você quiser vir, você tem um livre-arbítrio para vir, onde você está debaixo da desobediência do anjo dessa igreja e, sobretudo, da desobediência de Deus, porque Deus fala através do anjo da igreja. Amém. Meus amados, é muito comum em muitas igrejas as pessoas dizem: devo isso, devo isso, aquilo. Mas se você observar as cartas escritas de Apocalipse para as 7 igrejas, direcionadas ao anjo da igreja. E aí nós observamos: devo isso, devo isso, aquilo, tocando, e o anjo da igreja não vai saber de lá. Um desses irmãos, uma irmã chegou para mim e disse: só Deus está me revelando, porque ele espera enterrar aqui uma puxaria, um trabalho de puxaria.
que é, irmão? Pois Deus não falou nada para mim, não. Eu sou o anjo da igreja. Mas eu vou dar uma resposta, meu irmão. Essa casa aqui foi consagrada, separada para servir ao Senhor e adorar ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Cara, é coisa que não posso pensar. Dessa forma, meus amados, eu quero que você, eu quero uma igreja que lute pelo crescimento dessa igreja local. Nós temos um projeto sobre o tempo, nós precisamos cada vez mais levar pessoas para o reino de Deus. Então não deixe de vir ao culto de oração, uma bênção de Deus. Pastor, Escola bíblica. só lembra aí que a organização Embaixadores do Rei na quarta-feira, 19h30, está funcionando. Pronto, Embaixador de Reis, 19h30. Olha, vocês aí se incorporem. Na quarta-feira, pais, não deixe seus filhos em casa. Vocês vão ser responsáveis. Eu não posso permitir que uma mãe e um pai que exerce autoridade sobre o seu filho, ao invés de trazer a igreja, deixe ele assistir televisão e mais da Globo, que tem destruído famílias aqui no Brasil. Deus vai exercer o juízo sobre a família pelo mandamento. Não brinquem, eu estou exaltando a igreja, irmão de Jesus. Eu quero que você assuma um compromisso, não é comigo, não é com Deus, para estar aqui em todos os cultos, uma manifestação de louvor e de agradecimento a Deus. Escola bíblica às 17 horas. Venha, vai escola em todos os tempos. Cristo disse: errais por conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, você se prepara para os embates espirituais. Sabe a arma de combate, as investidas de Satanás? É a palavra de Deus, a espada do Espírito. Essa aqui, ó. Satanás pode se levantar contra você e você diz: usa a palavra. Satanás diz: tentar Jesus, ele usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não deixe de aprender a palavra de Deus. 18h30, novamente o culto de grande conhecimento. Então vem em nome de Jesus. Tem mais alguma vez a igreja lá? Tem mais alguma vez? Não tendo, a bênção apostólica, quero agradecer ao pastor Leandro pela sua instrumentalidade nessa noite. Deus nos abençoe nessa noite. E vamos em frente, igreja, unidos no só Espírito, para o crescimento do reino de Deus na terra. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousa na vida de cada um de nós, hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Deus proporciona a cada um de vocês e as famílias uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.